45 contas bancárias usadas pela maior quadrilha do país são bloqueadas e a Polícia Federal prende 34 suspeitos. A polícia de Goiás prende 6 por tráfico internacional de drogas. E apreende 2 jatinhos, um helicóptero e 12 carros de luxo do bando. Estudante morre atingido por tiro enquanto esperava o ônibus para ir à escola no Rio. Casal é preso no interior de São Paulo com dinamite suficiente para explodir 500 caixas eletrônicos. Eduardo Bolsonaro recebe aval do governo americano para assumir a embaixada brasileira em Washington. Serei provavelmente um dos embaixadores mais cobrados, né? Força-tarefa de Curitiba planejou vazar informações à imprensa para atacar a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. É o que apontam novos diálogos entre os procuradores divulgados hoje. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prendeu 34 suspeitos e a Justiça bloqueou 45 contas bancárias de pessoas ligadas à maior facção criminosa do país. O contador da quadrilha controlava de dentro do presídio o dinheiro do tráfico de drogas. O bando movimentava 5 milhões de reais por semana, segundo as investigações. A operação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em 18 cidades de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Em Curitiba, este fuzil usado pelos criminosos foi apreendido. A investigação começou em novembro do ano passado, quando a Polícia Federal apreendeu um telefone celular de um dos chefes do tráfico de drogas em Minas Gerais. Neste aparelho, os agentes encontraram mensagens que levaram ao nome do contador da facção, que controlava as contas de dentro de uma penitenciária. A contabilidade era feita por um detento, preso no sistema penitenciário do estado do Paraná, que fornecia as contas bancárias, onde os valores do tráfico deveriam ser depositados. Parentes de integrantes da facção emprestavam as contas bancárias. Para não levantar suspeita dos órgãos de controle, pequenos depósitos de no máximo R$50 eram feitos até o limite de R$10.000. Os valores eram sacados em caixas eletrônicos ou transferidos para outras contas. Assim, os criminosos conseguiam movimentar quantias que chegavam a R$5 milhões por semana. 45 contas foram bloqueadas pela Justiça. Ele fazia as conferências por meio de ligações telefônicas, ele era avisado dos depósitos e os comprovantes eram enviados por meio de aplicativo de troca de mensagem para que ele pudesse realmente bater a conferência, Um estudante de 18 anos morreu após ser atingido por um tiro na zona norte do Rio de Janeiro. Os moradores acusam a polícia. O sonho de ser jogador de futebol parou numa bala nesta Avenida da Tijuca, perto do Morro do Borel. Gabriel Pereira tinha 18 anos. Ele era estudante, estava indo para a escola. Esperava o ônibus naquele ponto quando foi baleado. Tinha uma amiga com ele e ela só disse que na hora que eles foram se abaixar para poder se esconder dos tiros, ele já botou a mão no peito e ela pediu para ele parar de brincar, achou que ele estava brincando. Ele foi levado para este hospital da região, mas já chegou morto. Por causa disso, moradores do morro fecharam a avenida em protesto. A PM dispersou os moradores, mas na volta à comunidade houve confusão. A polícia usou spray de pimenta e bombas. O povo se revoltou. É assim que eles agem, na força. Os moradores acusam a PM de ter dado o tiro que matou Gabriel. Não foi troca de tiro, foi a polícia. Em nota, a PM negou que tenha feito operação no morro. Informou ainda que a base da UPP no Borel foi atacada por traficantes e que os PMs não revidaram. Só este ano, 110 pessoas foram vítimas de bala perdida no Rio. 31 morreram. Que não pode ficar matando estudante. Meu primo tá lá com a camisa furada. Os amigos dele estão tudo ali no canto, ó. Não, isso tem que acabar. Você vai ver em instantes, dobra o número de vagas de trabalho com contrato intermitente. O astro do cinema Richard Gere leva ajuda a navio com mais de 100 migrantes resgatados no mar Mediterrâneo. Nós voltamos já já. Duas pessoas foram presas com uma enorme quantidade de dinamite no interior de São Paulo. Segundo a polícia, o material seria suficiente para explodir 500 caixas eletrônicos.
A quantidade de explosivos encontrada impressionou até os policiais. Diversas bananas de dinamite, tudo gelado ainda. Acho que o local estava condicionado. As 70 dinamites estavam na caçamba desta picape. Cada uma delas pesa aproximadamente 1 quilo e possui grande poder de explosão. Uma quantidade assim equivalente aí a 2, 3 quilos desse explosivo, que não chega nem a 10% do que a gente aprendeu. Eles derrubaram uma parede de uma base de valores em Campinas. Detonadores também foram encontrados. O que parece os detonadores. Está escrito perigo ali, ó. Carlos Pereira de Souza e Simone Caminada foram presos em flagrante em Campinas, no interior de São Paulo. Simone era procurada por envolvimento em ataques a carros fortes e caixas eletrônicos. Os outros criminosos, que receberiam a carga de explosivos, conseguiram fugir. A polícia monitorava a quadrilha havia 2 meses. Investigações apontam que o casal fornecia explosivos para bandidos especializados em roubos a bancos, caixas eletrônicos e empresas de transporte de valores. Ainda não se sabe se as dinamites serão enviadas para outros estados. Cada uma desses blisters tem aí em média 1 quilo, 900 e poucas gramas. Eles dividem isso em 6 e com 1/6 desses blisters eles explodem um caixa eletrônico. Isso aí daria para eles explodirem aí praticamente 500 caixas eletrônicos. Uma pesquisa nacional de ataques a instituições financeiras aponta que 43 caixas eletrônicos foram explodidos em São Paulo nos 6 primeiros meses deste ano. Em 2018, foram 151 casos. O assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele completou hoje 2 meses. O criminoso continua foragido num caso que desafia as autoridades. Isabela, namorada de Rafael, fez um post nas redes sociais. Ela pede que as pessoas respeitem a dor das famílias envolvidas e diz que o único desejo que deve prevalecer é o de justiça. Foi o pai dela, Paulo Cupertino, que matou o ator de 22 anos e os pais de Rafael. No dia 9 de junho, eles foram à casa de Isabela pedir consentimento para o namoro. Acabaram recebidos na porta com 13 tiros. Eu fui vendo a boca dele perder a cor e eu beijava ele, falava para ele ficar comigo, pedia ajuda, mas ao mesmo tempo que eu queria que me ajudassem, eu não conseguia deixar ninguém chegar perto dele. Rafael ficou conhecido pelos papéis que interpretou na TV, entre eles o Paçoca, de Chiquititas. A polícia rastreou os passos de Cupertino depois do crime, mas não conseguiu prendê-lo até agora. É possível que o assassino tenha mudado de aparência ou use disfarces, e não foi descartada a hipótese de que tenha se mudado para outro estado. Depois do pedido do Ministério Público de São Paulo, a Justiça decidiu arquivar o inquérito que apurava a denúncia de estupro da modelo Nájila Trindade contra o jogador Neymar. Hoje, Neymar se manifestou e disse que está aliviado. Neymar usou as redes sociais para comentar o arquivamento. Abre aspas. Esse vai ser um capítulo jamais esquecido da minha vida por muitos motivos. O principal deles, o dano causado em mim, na minha família e nas pessoas que realmente me conhecem. Não vou dizer que estou feliz, mas sim aliviado. A cicatriz vai continuar para me lembrar o quanto o ser humano é capaz de fazer coisas boas, mas também de fazer coisas ruins. Fecha aspas, escreveu o jogador. Nájila denunciou Neymar há pouco mais de 2 meses. Disse que havia sido estuprada e agredida no dia 15 de maio. Mas a polícia entendeu que não havia provas suficientes para indiciar o jogador em inquérito. As promotoras do caso concordaram e pediram o arquivamento da investigação. 6 integrantes de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas foram presos hoje. O bando vendia 40 milhões de dólares em cocaína por mês. A operação foi a maior da história da Polícia Civil de Goiás e apreendeu dinheiro, carros de luxo, um helicóptero e 2 jatinhos. As imagens divulgadas pela polícia mostram os agentes nas ruas logo nas primeiras horas desta sexta-feira. Com armas em punho, eles invadem o condomínio e avançam pelos corredores da casa. Em seguida, arrombam a porta. Foram apreendidos R$570 mil em espécie, 12 carros de luxo, um helicóptero e até 2 jatinhos que foram modificados para voar baixo e fugir do controle aéreo.
Segundo a polícia, os traficantes contratavam pilotos de aeronaves para buscar drogas em países vizinhos, principalmente na Colômbia, Bolívia e Peru. No Brasil, eles faziam escalas no Pará e em Goiás. Aqui em Goiânia, a cocaína era armazenada e preparada para ser enviada à Europa, junto com outros produtos que seriam exportados. Era muita droga, né? Eram escondidas em contêineres, no meio de cargas de granito, mármore e até gêneros alimentícios, né? Temos registros deles exportando em carga de açaí, por exemplo. Os traficantes levavam em média 500 quilos de cocaína pura para a Europa em um único mês. Ao todo, 6 pessoas foram presas em Goiás, São Paulo e no Pará. 7 integrantes da quadrilha seguem foragidos. Depois de 12 horas, equipes de resgate conseguiram retirar os corpos de 2 pessoas que morreram atingidas por uma viga de concreto no Rio de Janeiro. As vítimas estavam em um caminhão que ficou preso ao passar por um viaduto em obras. Operários trabalharam durante toda a madrugada e só conseguiram retirar a viga de concreto quase 12 horas após a queda. Uma operação cirúrgica para resgatar o corpo do caminhoneiro Adeir Anjos Peixoto, de 62 anos, e do auxiliar David Sanji Costa, de 29. Meu pai era um motorista excelente, um profissional prudente. Meu pai foi instrutor de autoescola. Ninguém vai trazer ele de volta. O acidente aconteceu 2 dias após a colocação de uma viga neste viaduto da Avenida Brasil, zona norte do Rio. Segundo testemunhas, o container que estava na caçamba da carreta bateu na estrutura de concreto. Foi quando o motorista deu ré e a viga se rompeu ao meio, caindo sobre a cabine. A prefeitura informou que o vão no viaduto segue um padrão de 4,5 metros de altura e o caminhão deveria ter no máximo 4,40. O repórter Fabiano Martinez mediu o veículo. A gente já sabe que o container mede 2,90 metros, como mostra aquela marcação ali em cima. A gente vai usar uma trena para medir da base da carreta até o chão. A gente pode ver que tem 1,40 metros, o dá um total de 4,30. A perícia vai indicar se houve falha de cálculo na obra. Este morador, que prefere não mostrar o rosto, conta que horas antes, outro caminhão atingiu a mesma estrutura. O caminhão da reciclagem sempre passa aqui, entrou em contato com a pilastre, tombou os papelões. A pista aqui ficou cheia de papelão, eu tive que ajudar ele e tal, e os engenheiros estavam cientes. Nossa equipe percorreu várias ruas para verificar como está a sinalização nessa região. Encontramos apenas placas como esta, alertando sobre obras na Avenida Brasil. Mas nenhuma delas indicava a altura máxima para a passagem de veículos sob o viaduto. Isso foi uma tragédia, mas uma tragédia também anunciada, como tantas que acontecem no Rio de Janeiro. Quem tem que responder por isso é o engenheiro e o prefeito. Este especialista explica que a sinalização em obras é essencial para evitar acidentes. É uma falha grave não ter a sinalização. Um motorista que passa todas as vezes ali, ele vai passar durante a obra e encontrar um cenário diferente, porque a obra avança e muda o cenário. O SBT Brasil questionou a prefeitura sobre a falta de sinalização no local do acidente, mas ninguém respondeu. O consórcio responsável pela obra também não se manifestou. Novas mensagens atribuídas aos procuradores da Operação Lava Jato em Curitiba foram divulgadas hoje pelo site do jornal espanhol El País, em parceria com o site da Intercept Brasil. E nas conversas vazadas, segundo as gravações, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, é tratada como um entrave para a operação. Raquel Dodge comanda o Ministério Público Federal e tem entre os subordinados os procuradores da Lava Jato no Paraná, que só podem atuar em processos de primeira instância. Segundo a reportagem do El País, a Procuradora-Geral da República seria um obstáculo à operação por ser a responsável por liberar verbas e enviar ao Supremo acordos de delação premiada de autoridades com foro privilegiado. Os procuradores também teriam planejado vazar informações à imprensa para atacar Dodge. Nas conversas vazadas, um dos procuradores diz: "Caros, o barraco tem nome e sobrenome, Raquel Dodge." Em outro trecho, Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa, afirma que Raquel Dodge só não confronta o ministro Gilmar Mendes do STF porque sonha com uma cadeira no Supremo. Em um seminário em São Paulo, Gilmar Mendes voltou a fazer críticas aos procuradores da Lava Jato. Esse modelo que se desenhou, essa chamada República de Curitiba, bem-vindos a Curitiba,
Isso não tem abrigo na Constituição. Perseguição, combinação, obter vantagens, oferecer palestras, ganhar dinheiro, monetizar a Lava Jato. Motoristas de aplicativo agora já podem se tornar microempreendedores individuais. Uma resolução incluiu a categoria no Simples Nacional, o que garantirá aos motoristas benefícios como aposentadoria e auxílio-doença. A rotina na direção é puxada. Juarez roda em média 9 horas por dia pelas ruas de Porto Alegre. De complemento de renda, o aplicativo se tornou a principal ocupação do fotógrafo. Baixou bastante o número de eventos que eu tinha, então eu tive que migrar para ser motorista, né? Agora ele avalia a possibilidade de fechar a empresa de fotografia para legalizar a função de motorista. Juarez é um dos mais de 600 mil motoristas de aplicativos do país que agora vão poder se tornar microempreendedores individuais. Para trabalhar na formalidade, o motorista deve ter um faturamento anual de no máximo R$81 mil e não ser sócio, administrador ou titular de outra empresa. Como renda só de aplicativo, eu acho que é válido, porque a pessoa vai poder se aposentar. Já estou pensando já, uma boa. Os microempreendedores precisam pagar mensalmente 5% do valor do salário mínimo, mais R$5 de imposto para o município. Como trabalhador formal, o motorista tem direito ao auxílio-doença, licença maternidade e aposentadoria. Além disso, o microempreendedor pode usar o CNPJ para abrir conta bancária, fazer empréstimos e emitir nota fiscal. Ele não conta tempo de serviço, mas ele conta tempo de contribuição. Ele aposenta por idade, isso é muito importante. O motorista que quiser aderir ao MEI precisa se cadastrar no portal do empreendedor do governo federal. O processo leva menos de 10 minutos. Antes disso, ele tem que consultar previamente a prefeitura do local dele, para saber se a atividade que ele deseja exercer, ele vai poder naquele endereço que ele vai registrar. A reforma da Previdência aprovada na Câmara dos Deputados diminui o valor da pensão por morte. Os pensionistas sem filhos passam a receber apenas 60% do benefício do segurado. Com 3 filhos pequenos, Lauriene vive o luto de ter perdido o marido há apenas um mês e a dúvida de como será a vida daqui para frente. O dinheiro que ganha como vendedora autônoma não é suficiente para pagar as contas. É bem apertado. A família que tem ajudado, os amigos, a gente está se mantendo assim. A família vai recorrer à pensão por morte para conseguir receber um salário mínimo por mês. Mas o valor poderia ser menor se a reforma da Previdência já estivesse em vigor. Hoje, tem direito ao benefício dependentes da pessoa que faleceu e contribuiu com o INSS. Isso inclui filhos menores de 21 anos, além de pais ou irmãos que dependiam financeiramente do segurado. As famílias recebem hoje 100% da aposentadoria do falecido. O valor pode ser redistribuído caso os dependentes deixem de ter o direito. Não há restrição sobre acúmulo de benefícios, ou seja, pensionistas também podem receber aposentadoria. Pelas novas regras, os cálculos mudaram. Pensionistas receberão até 60% da pensão, com acréscimo de 10% por filho dependente. Os valores não poderão mais ser transferidos para outros familiares. E a PEC também prevê até cortes em casos de acúmulo de benefícios. O governo afirma que a conta das pensões é cara. Só no ano passado foram concedidos mais de 370 mil benefícios, um gasto que passa de 500 milhões de reais. A oposição tentou mudar o texto durante a tramitação na Câmara, mas foi derrotada em plenário. Na quarta-feira, a equipe econômica publicou uma portaria com o objetivo de impedir que o benefício possa ficar menor que o valor do salário mínimo, medida que, para este especialista, não será suficiente para muitos pensionistas. Para a maioria dos brasileiros, em que se tem outras fontes de renda ou acumulação, essa pensão certamente vai ser paga abaixo do valor do salário mínimo, o que demonstra um dos principais aspectos negativos dessa proposta de emenda constitucional. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas sobre o sul do Brasil. Neste sábado, uma frente fria ainda deixa o céu nublado do Rio Grande do Sul até o sudoeste do Paraná.
Chove também na faixa leste do Nordeste, principalmente no litoral baiano, resultado dos ventos úmidos que sopram do mar. Tem risco de ressaca com ondas de até 2,5 metros de altura entre Chuí, no Rio Grande do Sul, e Laguna, em Santa Catarina. Mar agitado também de Canané, em São Paulo, até Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro. No Nordeste, o perigo de ressaca fica concentrado entre Itacaré, na Bahia, e Recife, em Pernambuco. No norte do país, o calor e a baixa umidade do ar continuam a provocar queimadas. No Pará, o tempo seco e quente favorece a produção das sementes e flores do ipê. Entre julho e setembro, as ruas ganham um colorido especial. São Paulo terá um sábado de sol e calor com 28 graus. Em Florianópolis faz 25. Em Fortaleza, sol entre nuvens, máxima de 32 graus. A crise política na Itália. A Liga, partido ultranacionalista do país, retirou o apoio ao governo e pediu a convocação de novas eleições. O vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, líder da Liga, rompeu a coalizão que apoiava o premier Giuseppe Conte. Conhecido pela política anti-imigração, Salvini lançou candidatura própria para o cargo de primeiro-ministro. A decisão de dissolver o parlamento depende agora do presidente italiano Sergio Mattarella. Em meio à crise, o Papa Francisco criticou o nacionalismo no mundo e afirmou que alguns discursos lembram os de Adolf Hitler em 1934, quando o ditador nazista assumiu o poder na Alemanha. O Brasil subiu ao pódio hoje em 9 modalidades diferentes nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Nas competições disputadas ontem, destaque para as conquistas na piscina e também no tatame. No judô, ouro para Renan Torres, na categoria até 60 quilos, e para Larissa Pimenta, na categoria até 52 quilos. Marcelo Chierigini venceu a disputa dos 100 metros nado livre. E o revezamento 4x100 medley misto, formado por Guilherme Guido, João Gomes Júnior, Giovana Diamante e Larissa Oliveira, ficou com o ouro depois da desclassificação da equipe americana. Com os resultados, o Brasil se manteve firme na segunda posição no quadro de medalhas, atrás apenas dos Estados Unidos. Uma boa noite. Uma ótima noite. Eu acredito